Olá, pessoal do ensino médio. Meu nome é Marcelo Barna. Eu sou professor de filosofia do ensino médio da rede estadual do estado de São Paulo. A aula de hoje, então, ela visa nós falarmos um pouquinho de Nietzsche, né? A genealogia da moral, tá ok? Especificamente, eu não vou falar sobre Nietzsche, tá? Demanda uma aula com muito tempo, demanda uma aula bastante densa, profunda, mas neste caso aqui eu vou estar utilizando somente alguns conceitos que Nietzsche traz no livro Genealogia da Moral, que está lá no livro do Cotrim, para nós entendermos um pouquinho aí alguns conceitos, tá ok? E um pouquinho do que esse pensador trouxe para a gente aí no século XIX, né? Finalzinho do século XIX aí, tá ok? Então eu vou ler aqui, ele escrevia muito em aforismos, metáforas, enfim. Então eu vou ler um trecho aqui do livro Além do Bem e do Mal, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro, tá? Para que a gente entenda um pouco o que esse pensador quis nos trazer. Eu vou ler dois, tá? O 180 diz assim: há uma inocência na mentira, que é o signo da boa-fé numa causa. E o outro diz assim, 185, isso não me agrada. Por quê? Não estou à altura disso. Algum homem já respondeu assim. E por aí vai, né? Nietzsche vai trazendo pensamentos e uma vasta obra sobre a filosofia e a questão do questionamento da moral, né? Ele foi um crítico bastante acirrado da religião e da moral religiosa, não tanto da fé, mas da moral religiosa na qual os homens, as pessoas se envolvem, enfim, vão deixando de ser quem são, né? Então ele vai trazer um questionamento desses costumes e da moral, tá ok? Vai ficando aí que eu vou pegando no tranco, tá ok? Então, assim, alguns pedidos aí que eu faço, né? Quem puder se inscreva no meu canal, ativa o sininho, né? Deixa o seu like aí, seu joinha no vídeo, tá? E possíveis comentários, tá? O meu canal é esse mesmo, Marcelo Barna. Vamos lá, então. Aqui uma frase inicial de Nietzsche, tá? A alma nobre tem reverência por si mesma. Então, uma alma nobre, ela tem uma reverência por si mesma, né? Quem foi, então, Friedrich Nietzsche, né? Então, Nietzsche nasce na Prússia, em 1844, e faleceu em 1900 na Alemanha. Então, ele passa aí pela época do nazismo, foi acusado, inclusive, de envolvimento com o nazismo, porém isso foi desmentido, né? Foi desmentido porque houve toda uma mudança aí depois do seu falecimento nas obras deles em virtude de seu cunhado, tá? Que era um nacionalista, então ele mudou alguns trechos, alguns pensamentos de Nietzsche a favor aí do nacionalismo forte, tá ok? Então, aqui nós vamos tratar especificamente da questão da moral, tá? Talvez um dia eu fale um pouquinho mais sobre Nietzsche, e eu, como eu sempre digo, né, aos jovens, tenham um pouco mais de maturidade, leiam um pouco mais sobre filosofia, para depois conseguirem entender Nietzsche. Nietzsche é um pouco perigoso, ao meu ver, pelo menos, né? Para quem tiver interesse, tem uma professora chamada Viviane Mosé. Ela tem vários vídeos aí na internet, no YouTube, né? Ela fala bastante de Nietzsche, ela estuda Nietzsche, então
Para quem tiver interesse, é só procurar ela, Viviane Mosé. Eu já passei alguns vídeos dela em aula, em sala de aula também. Bastante interessante, uma pessoa que tem uma clareza muito grande em expor as ideias. Quem sabe um dia eu chego lá. Mas vamos seguindo aqui para minha aula e para o meu jeitinho de dar aula, tá ok? Bom, não é uma aula longa, né? Porque não dá para eu me aprofundar muito, mas eu vou fazer o possível aqui para deixar o mais claro que eu conseguir para vocês, tá ok? Então, Nietzsche desenvolveu uma crítica intensa dos valores morais, né? Então, ele foi um crítico intenso dos valores morais. Lembrando lá as aulas do segundo ano, né? O que é moral, né? Então, moral, os valores morais é um conjunto de regras e normas de uma determinada cultura. Então, pode ser desde um micro grupo até um macro grupo, né? E ele vai se tornar um crítico muito forte dos valores, principalmente religiosos, né? Então, é atribuído ele a famosa frase de que Deus está morto, mas não é que Deus está morto, é que nós, seres humanos, matamos ele em detrimento de esquecermos as virtudes maiores que carregamos dentro de nós, tá? Então, ele desenvolveu uma crítica intensa dos valores morais, né? Propondo uma nova abordagem, a genealogia da moral, ou seja, né? O estudo da formação histórica dos valores morais. Nietzsche foi um grande amigo e também se inspirou em Schopenhauer, né? Um outro filósofo que ainda não tratei aqui no YouTube, mas nas aulas, né? Essas aulas elas não são passadas em sala de aula, né? Infelizmente, mas eu faço o possível para sempre dar uma pincelada. Então, Nietzsche, ele vai estudar a construção da moral, dos valores morais diante da história. Então, Nietzsche vai retomar os gregos, e a partir dos gregos, então, ele vai fazer toda uma releitura do século XIX, aí, da moral que estava em voga, né? Lembrando aí que o século XIX pertence também a um pouquinho do iluminismo, do romantismo, enfim, essas morais todas que foram colocadas na sociedade. Então, sua conclusão foi de que o bem e o mal não constituem noções absolutas, no entendimento de que as concepções morais são elaboradas pelos seres humanos, a partir dos interesses humanos, ou seja, são produtos históricos culturais. Então Nietzsche vai falar justamente mais ou menos o que eu também coaduno aí e penso, né? De que todo e qualquer valor moral, todo e qualquer conceito de bem ou mal, ele é construído a partir do quê? A partir dos interesses que temos, né? Então, se algo é bom e isso vai me trazer algum benefício, eu vou desenvolver o quê? Uma moral em cima do que é bom. Então, se algo é mal, eu vou desenvolver o quê? Um conceito em cima disso que é mal, porque isso vai me trazer um benefício. Talvez a maldade eu possa controlar mais pessoas. Talvez com o bem eu possa controlar mais pessoas e a massa. E mais para frente nós vamos ver isso, né? Então Nietzsche vai dizer o quê? De que as concepções morais elas são elaboradas pelos seres humanos a partir dos interesses humanos. Então sempre há um interesse humano em elaborar uma questão moral e ética. Sempre há um interesse por detrás quando eu desenvolvo uma doutrina. Sempre há um interesse por detrás, sempre que eu desenvolvo um conceito. Eu que eu digo, não eu, né, mas a sociedade como um todo, né? Então Nietzsche vai começar a levantar essas questões. Pô, mas quais são os interesses que emergem ou que existem para que haja o bom funcionamento aí de uma sociedade, né? Vamos lá. Apesar de sua origem humana,
essas concepções são impostas pelas religiões, né? Vejam bem, apesar de sua origem urbana, essas concepções de bem, mal, certo, errado, elas são impostas. Ela é imposta, ela é obrigatoriamente colocada pelas religiões, né? E aí o judaísmo e o cristianismo como se fossem produtos da vontade de Deus e, portanto, valores absolutos. Eu já volto aqui, tá? E esses valores carregaram as pessoas com as noções e os sentimentos de dever, culpa, dívida e pecado. O resultado foi a configuração de indivíduos medíocres, tímidos, insossos, ou seja, sem graça, não criativos, depauperados, ou seja, enfraquecidos, esgotados e submissos. Então, Nietzsche vai dizer o quê, né? De que as concepções de certo e errado, daquilo que é ideal ou daquilo que não é ideal, eles são impostas pelas religiões, tá? E as religiões, elas são criadas, as grandes doutrinas, né? São criadas não por uma determinação ou uma vontade divina, e sim pelos homens. Haja visto aí, para quem gosta de filosofia medieval, né? Como foi formado o cristianismo e, e como foi formado também a Igreja Católica. E as atrocidades que foram feitas pela Igreja, principalmente depois que a Igreja talvez comece a perder um pouco o poder, pela Inquisição, da perseguição e queimar pessoas vivas em praça pública. As guerras que são travadas em nome de Deus, não somente as guerras físicas, mas as guerras morais também, né? Hoje, haja visto que tantas igrejas aí existem em nome de uma pessoa chamada Jesus ou Cristo. Jesus ou Cristo, não é Jesus Cristo, é Jesus ou Cristo. Cristo significa um estado de ser, um estado interno, né? De iluminação. E Jesus de Nazaré. Então, mesmo dentro deste pequeno nome Jesus, existem várias religiões, existem várias linhas, segmentos, vamos dizer assim. A partir do momento que o seu não presta mais, eu vou montar minha igreja. E a partir disso, então, as pessoas se digladeiam, porque a minha verdade ela tem que sobressair sobre a sua. Haja visto as perseguições que estão havendo hoje em dia em termos de imagens, né? Em termos de outras religiões que existem, que também levam talvez o bem para as pessoas, como por exemplo, imagens de santos, né? Alguns grupos evangélicos eles destoam isso, né? E acham que a imagem não tem que ser feita, não existe. Bom, enfim, então Nietzsche vai tratar disso. Alguns centros de religiões Umbanda, Candomblé, enfim, sendo invadidos, perseguidos em nome de Jesus, né? Então, é, Nietzsche vai dizer justamente isso, né? De que assim, de que como que se tudo isso que essa ignorância dentro das pessoas fazem, é como se fosse uma vontade de Deus, né? Como se fosse uma vontade divina de destruir o outro, né? De achar o que é certo. Lembra lá atrás que eu falei, né? É, eu posso criar algo porque eu tenho interesse nisso, né? É lógico, se eu destruir a religião do outro e o outro for religioso, ele vai vir para minha religião e aí eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, eu vou conseguir ter mais fiéis, eu vou conseguir fazer mais coisas. Então Nietzsche vai questionar. É lógico que nessa época aqui, acho que é Lutero, talvez, não me recordo muito, né? É lógico que essa época aqui não tinha tanta divisão assim religiosa, né, como se tem hoje, como é permitido se fazer hoje, mas esses valores, né, para Nietzsche, ele vai dizer com muita, eu acho que com muita sutileza, né,
E assim, é o martelo mesmo, dando uma martelada, né? Como foi dito, né? Que os valores, esses valores, como se fosse uma vontade divina, né? Ele carrega uma questão de culpa, dívida e pecado, né, cara? O pecado ele foi introduzido na Idade Média, os gregos não tinham pecado nem culpa, né? Dívida, cara, se você fizer algo aqui, você vai ter que pagar, né? O resultado foi a configuração de indivíduos medíocres, com certeza, indivíduos medianos, que não pensam por si só e acham que a sua relação com Deus, com o divino, é a correta. Tímidos, medo de falar, as pessoas andam com medo de falar, sempre se calcando em dogmas, naquilo que acham que é certo, né? Sem graça, pessoas sem graças que têm sempre o mesmo assunto, né? Pessoas sem vida. Nietzsche vai falar muito da vida, né? Talvez ele traga isso. E Schopenhauer, depois ele fala da vontade de potência. Pessoas que não buscam pensar, não buscam provocar, principalmente a nós mesmos, a si mesmo, né? Pessoas que não são criativas, né? Que sempre tem que se basear em alguém para falar sobre os seus pensamentos, suas ideias, enfim, reproduzir, né? Pessoas sem força, né? E submissas a uma lei divina, a coisas que os homens mesmos criaram, né? Digam para mim, né? Quem é Deus, né? Descubram o que eu acho que Nietzsche vai falar, descubra essa divindade dentro de você. Não, a divindade não é algo que vem de fora, e sim algo que nós temos que descobrir dentro de nós. Imagina, eu preciso de um pastor, eu preciso de um padre para falar para mim o que é certo, o que é errado. Jamais. Nietzsche vai falar sobre isso, ele vai falar assim, homem, né? Talvez ele retome alguma coisa de Sócrates, homem, conhece-te a ti mesmo, né? Homem, crie seus valores, qual é a sua verdade? E ele vai questionar muito isso, né? Porque as religiões elas são um meio de manobra social também, a gente vai ver isso daqui para frente, de controle social, né? E existe ainda hoje a questão da política também, muito envolvida. Haja visto que a Igreja Católica, o Vaticano, ele é dono, eu acho que é 30 ou 40% se eu não me engano, da Europa, né? Os terrenos, casas, enfim. Então, tem muita riqueza no Vaticano. O Vaticano tem um banco, né? Então, quer dizer, cara, que humanidade é essa, né, cara? Que humanidade é essa? Eu fico aqui pensando. Bom, enfim, vamos continuar falando da genealogia da moral de, de Nietzsche, né? Por isso, então, Nietzsche denunciou a existência de uma moral de rebanho, né? Aqui, ó, falando um pouquinho, né? Na civilização cristã e burguesa, pois essa moral estaria baseada na submissão irrefletida e acomodada de grande parte das pessoas aos valores dominantes. É mais ou menos isso, né? Nietzsche, ele vai falar um pouquinho da moral de rebanho e talvez vai fazendo uma associação com a psicanálise de Freud, vai falar do instinto gregário, né? Na qual se coloca na nossa sociedade uma moral, e essa moral é um rebanho, o rebanho que é o grande povo, né? É o grande povo que ainda está preso e submissos irrefletidamente, ou seja, sem pensar numa moral cristã e burguesa, né? Onde os valores da burguesia ainda elas deixam a grande massa sem pensar, acomodada de grande parte das pessoas, valores dominantes. Quais são esses valores dominantes? O que é um valor dominante hoje em nossa sociedade? Um valor dominante hoje em nossa sociedade é dinheiro, tenha sucesso, seja próspero. Todo mundo tem uma receita para que você seja feliz e seja próspero. Todo mundo. Mas vai tentar aplicar.
Vê se você consegue, né? Esse é um valor dominante, tá? É irrefletido. Nós não paramos para pensar o que realmente desejamos e quem somos. Nós simplesmente seguimos essa moral de rebanho colocado pela civilização cristã. Por um lado, a culpa, o pecador, e por outro lado, a burguesia também, porque quanto mais pessoas submissas a ela, melhor, né? E por um outro lado, se coloca a frustração porque eu não consigo atingir a riqueza e o sucesso, né? Então eu fico com culpa. E aí eu vou buscar o quê? Uma salvação na religião, tá? Muitas pessoas vão buscar uma salvação na religião porque se sentem tão culpadas e tão frustradas e tão sem graça que elas precisam de uma resposta religiosa. E aí vem o quê? Eu me esqueci o nome. É o cristianismo da prosperidade, alguma coisa assim, né? A religião da prosperidade, vem alguma coisa nesse sentido, né? De que se promete aqui e não mais numa vida futura. Se você doar, você será gratificado. Então vamos parar e vamos pensar. É lógico que essa aula aqui não é para qualquer um, né? É para pessoas que gostam de talvez pensar e analisar, né? Enfim, então Nietzsche vai questionar tudo isso lá em finalzinho do século XIX, 1800 e pouco, quase ele morre ele falece em 1900, né? Então, Nietzsche vai questionar essas coisas aqui lá atrás, cara. Lá atrás já passaram 120 anos e a humanidade continua do mesmo jeito, pior ainda, né? Bom, aqui um trecho, então, eu vou ler para vocês, para a gente entender um pouquinho de Cândido, né? Que fala sobre algumas coisas de Nietzsche, tá ok? Então, o que é tacitamente aceito por nós, o que recebemos e praticamos sem atritos internos e externos, sem ter sido por nós conquistado, mas recebido de fora para dentro, olha lá, é como algo que nos foi dado. São dados que incorporamos à rotina, reverenciamos passivamente e se tornam peias, amarras que prendem os pés ao desenvolvimento pessoal e coletivo. Ora, para que certos princípios, como a justiça e a bondade, possam atuar e enriquecer, é preciso que surjam como algo que, objetivamente, ativamente, a partir da superação dos dados, desculpa. Para essa conquista, as mais lídimas ou autênticas virtualidades do ser é que Nietzsche ensina a combater a complacência, a mornidão das posições adquiridas, que o comodismo intitula moral ou outra coisa abençoante. Então, todo aquele que deseja sair um pouquinho do seu estado de conforto, né? Ele vai necessitar o quê? Fazer um mergulho interno. E esse mergulho interno ele é dolorido porque eu vou estar criando atritos com a moral e atritos com os demais. Vou me tornar uma pessoa chata, talvez. Mas não importa, o que importa é eu ser feliz e não mais o outro. Porque o outro ainda vai estar no instinto de rebanho. Então, se todos forem para cá, ele também vai para cá. E aquele que vai para cá, deixa eu ver se aparece a câmera, e aquele que vai para cá, ele se desgarra desse instinto de rebanho, né? Ele se separa desse instinto do rebanho, ele se torna um chato. Tem um livrinho muito legal, eu li muitos anos atrás, me veio agora na cabeça, é Fernão Capelo Gaivota, né? Fala um pouquinho disso, né? Da gaivota que vai se querer diferenciar do seu rebanho. Então, né? O bode expiatório, né? Enfim, por aí vai. Todo aquele que quer ser diferente, ou todo aquele que quer ser diferente, não, que ele tem um impulso de questionar e olhar a realidade e começar a colocar os valores em questão, ele vai ser mal visto. Ele vai se tornar uma pessoa chata e muitas vezes essa pessoa acaba tendo uma vida solitária, como diz o professor Karnal e o professor Pondé e a professora Viviane também, na qual a gente passa a ser pessoas que praticamente vivemos, entre aspas, sozinhas,
né? Porque já as coisas não se encaixam direito, porque a gente desgarrou, estamos desgarrando desse instinto de rebanho, tá ok? A intenção da aula não é ofender ninguém, pode ser alguma, eu respeito todas as religiões e todas as pessoas, né? Mas desde que isso seja feito com bastante parcimônia e que as pessoas elas possam entender a sua divindade, a sua religião e desde que não haja ofensa diante ao outro, tá ok? Então, portanto, para o filósofo, se cada pessoa compreender que os valores presentes em sua vida são construções humanas, então, para ele, né, se cada um entender que os valores eles são construções humanas, estará no dever de refletir sobre as suas concepções morais e questionar o valor de seus valores, enfrentando o desafio de viver por sua própria conta e risco. É o que eu falei anteriormente, mais ou menos, né? Então, se nós dermos contas de que toda e qualquer moral, todo e qualquer valor, ele é uma construção humana, ou seja, sua, né? Porque é você que vai lá em busca, ou fica aqui dentro de si mesmo em busca, você tem a responsabilidade de refletir sobre suas concepções morais e questionar o valor de seus valores. Ou seja, é um exercício filosófico, como está lá nas aulas que tem aí no YouTube, a importância de indagar, o porquê estudar filosofia, né? É, porque a partir do momento que eu me dou conta quais são os meus valores, de onde vêm esses valores, como surgem esses valores, será que esses valores morais realmente fazem sentido para mim? Eu vou estar questionando o valor. E a partir disso, então, eu vou estar desafiando e começando a viver por minha própria conta e risco. Ou seja, ninguém é responsável pelas minhas escolhas e por o que eu penso e deixo de pensar. Não existe mais culpa, pecado, nem esperança. Eu apenas tenho um risco de viver por conta própria. Ponto final. E isso é um exercício filosófico na qual todos poderíamos praticar. E quem sabe assim teríamos uma sociedade mais livre de preconceitos e livre de guerras, livre de fome, né? Porque a fome é uma indústria. A seca é uma indústria, né? Então, nós teríamos uma liberdade maior para criarmos e vivermos de uma maneira mais sadia uns com os outros. Tá ok? Aqui um aforismo de Nietzsche. Torna-te quem tu és. Tá ok? Lembre-se disso. Torna-te quem tu és. Vou deixar a frase aqui porque é um exercício filosófico, tá bom? De moral e de ética. É isso aí, pessoal. A aula terminou. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou pedir para que vocês, mais uma vez, se inscrevam no meu canal, deixe seus comentários e proposta para a melhoria das aulas, né? Deixa seu like aí embaixo aí no joinha, tá ok? Se inscreva no meu canal aí para receber as notificações. O canal é esse mesmo, Marcelo Barna, né? Eu tô lá no Instagram também como marcelo.barna. Tem alguns vídeos lá no GVT. Dúvidas, perguntas, questionamentos, a gente pode estar me procurando lá no Facebook, tá bom? Desde já eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo a todos vocês que fiquem em paz
e até uma próxima aula. Muito obrigado.